Bom dia a todos. Eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus na carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 6. Hebreus, capítulo de número 6. É um texto bastante mal interpretado, e ele traz algumas verdades a respeito de uma questão que sempre inquietou os mais antigos na fé. E nós iremos estudar hoje o tópico 3, a confissão de fé, o subtópico 3, da perseverança dos santos. E o Ricardo conversou comigo, disse que havia trabalhado todo o tópico 2, finalizado. E agora nós iremos trabalhar o tópico 3. Então, o subtópico que nós iremos estudar hoje nesta manhã ele vai trabalhar a parte prática da perseverança. Isso é muito importante na doutrina cristã, muito importante mesmo. A doutrina cristã, a teologia bíblica, ela não é apenas, e ela nunca foi também, uma teologia de especulação, ou uma teologia de aquisição de teorias. E o Evangelho de Cristo nunca se prestou apenas para acúmulo de conhecimento. Toda a parte teológica ensinada, ela é aplicada no nosso dia a dia. E é essa a grande dificuldade, e esse é o grande desafio de todo ensinador, conseguir fazer com que essa doutrina que nós estamos ensinando, a teoria, ela se faça significativa para a minha prática de vida daqui a pouco, segunda-feira, e de segunda a segunda. Isso é que é importante, é você ver a teologia bíblica dentro do seu cotidiano. Isso é muito importante. E aí nós entramos numa parte da confissão de fé, a perseverança dos santos, que a gente percebe que a soberania de Deus está em todos os momentos nos preservando até chegarmos no céu, até chegarmos àquele grande dia que nos encontraremos com Cristo, de uma vez por todas estaremos com Ele salvos. E aí, como diz a estrofe do hino, livres do pecado para nunca mais pecar. No entanto, esse subtópico 3, da perseverança dos santos, ele trabalha algo interessante, porque ele vai amarrar duas doutrinas. Ele amarra duas doutrinas. Claro que ele amarra muitas outras doutrinas. Só na doutrina da perseverança dos santos, nós conseguimos ver a doutrina da providência divina, nós conseguimos ver a doutrina da soberania de Deus, e nós conseguimos ver também a doutrina da santificação, que é uma doutrina que hoje está bem explícita no subtópico 3. Vamos ler então esse subtópico 3. O Ricardo já havia esquematizado toda a aula dele, me passou, ainda ontem ele me pediu que eu fizesse esse favor, assumisse a aula hoje, e aí eu trabalhei, completei algo que estava faltando, mas o Ricardo já havia esquematizado todo o roteiro da aula de hoje. E é interessante nós notarmos agora, irmãos, que nós vamos ver essas implicações práticas e alguns questionamentos que ao longo da nossa caminhada na fé cristã nós fazíamos. Vamos ler e aí eu vou explicar para os irmãos melhor o que eu quero mostrar para os irmãos. O título lá diz assim, vamos ver todos juntos? Mesmo aqueles que perseveram ainda pecam. Tópico 3. Levados pela tentação de Satanás e do mundo, pela prevalência da corrupção que ainda permanece dentro deles, ou pela negligência dos meios para a sua própria preservação, os santos podem incorrer em muitos pecados e continuarem a pecar com algum tempo. Desse modo, eles saem desagrado perante Deus e entristecem o seu Espírito Santo, ou o seu Santo Espírito. Vês que vários de bênçãos e confortos
Tem os seus corações endurecidos e feridos a consciência, ofendem e escandalizam outras pessoas e fazem isso a si mesmos, o juízo de Deus ainda neste mundo. Não obstante, eles renovarão o seu arrependimento e serão preservados através da fé em Cristo Jesus até o fim. Aí o Ricardo colocou ali que esse tema é talvez o mais espinhoso do que tange a perseverança dos santos. Agora veja comigo. Porque nesse tema nós vamos ter uma pergunta dentro dele. Eu creio que aqui a maioria dos irmãos tem mais de 5 anos de igreja, de fé cristã, de caminhada na fé. E aqui acolá a gente vê dentro da igreja alguém abandonar a fé e ir embora da igreja. Aí você pergunta assim, mas o irmão fulano fez isso? Rapaz, mas ele era um bom pregador, ele cantava no coral, evangelizava, isso aconteceu, abandonou a fé, não está mais conosco. O que aconteceu? E aquilo abala a fé dos mais fracos. Se isso aconteceu com um irmão que era pagão, então comigo, sinceramente, só a graça. Deus tem misericórdia de mim. E aí, há casos mais graves que aquele irmão, aquela irmã abandonou a igreja e foi para o espiritismo. Ouvimos recentemente um pastor da Assembleia de Deus que foi fazer estudos sobre o islamismo e converteu-se ao islamismo. Converteu-se ao islamismo. Vimos outros que abandonaram a fé pela maçonaria. Vimos outros que abandonaram a fé porque conseguiram um bom emprego no cargo público, começaram a ganhar muito dinheiro e aí queriam mais tempo para gastar esse dinheiro e investir em mais prazeres nessa vida. Então, para que eu preciso de evangelho agora se eu estou bem na vida? Eu vou para fora. Vimos outros na caminhada que abandonaram o evangelho porque o evangelho não deu conta, segundo ele, de responder às inquietações sobre o sofrimento nesta vida, ou por questões filosóficas. Muitos jovens nos Estados Unidos, principalmente, começaram a abandonar a igreja e têm abandonado a igreja porque entraram nas universidades e começaram a ser bombardeados por estudos sociológicos, filosóficos e não encontraram no Evangelho respostas para essas questões filosóficas, sociológicas e existenciais. E aí começaram a abandonar a fé. Muitos abandonaram a fé. Na década de 60 isso aconteceu muito. Muitos jovens abandonaram a fé e passaram para o outro lado, o movimento hippie. Francis Schaeffer teve um trabalho muito árduo de oração e de evangelismo para resgatar muitos desses jovens. E assim, todos vocês aqui têm história de pessoas que abandonaram a fé, foram frustrados na existência por algum problema e abandonaram a igreja. Agora, irmão, o interessante disso tudo é que há aqueles que abandonam a fé de fato, há aqueles que apostavam mesmo, e apostatar é negar o próprio Evangelho, é negar a própria pessoa de Cristo Jesus, é dizer que Cristo não é mais o Salvador dele, é não aceitar Cristo como Senhor, é rejeitar tudo quanto o Evangelho prega a respeito sobre Cristo, sobre o pecado, sobre a obra de redenção, sobre a queda do homem, sobre a criação. E agora quem aposta? Quem aposta é aquele que de fato, no mínimo, dominava o básico dessa fé. Você não vai ver o ímpio apostatando. Você não vai ver um islâmico apostatando. Ele não vai apostatar. Só quem apostata ou só abandona a fé, aquele que tinha algo, no mínimo assim, uma condição básica de conhecimento e de vivência no Evangelho. E aí ele vai abandonar tudo isso e ele vai negar primeiramente a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Então o apóstata é aquele que nega a pessoa de Cristo e a obra de Cristo.
Aí ele começa a dizer que existe pecado, tudo é relativo, começa a falar que a criação é obra do acaso, ele começa a falar que Cristo era apenas um outro sábio, um outro iluminado, mas ele nunca vai confessar no seu coração que Cristo de fato é o seu Salvador e o seu Redentor, e é Senhor sobre a sua vida, sabe? Agora, essa é uma das questões. Essa é uma das questões que o estudo de hoje trabalha. Qual é a outra questão que o estudo de hoje trabalha? A outra questão que o estudo de hoje trabalha é que poderá haver dentro da igreja, dentro da comunidade aqui dos santos, um salvo, redimido de fato, alguém que confessa Cristo no seu coração, mas que por aqueles motivos ali que nós vimos, as tentações de Satanás, a própria concupiscência da carne, os vestígios do pecado feito aqui em nós, e os descuidos nossos e as negligências nossas em não cuidarmos de nossa vida espiritual, aí é onde entra toda a parte prática, em paralelo com a perseverança dos santos. É a doutrina da santificação e a doutrina da perseverança aqui de mãos dadas, e elas são inseparáveis. E aí pode ser que esse irmão, descuidando da sua vida espiritual, descuidando da comunhão da igreja, descuidando da pregação da palavra, descuidando da leitura bíblica, descuidando da oração, descuidando da comunhão dos santos, ele enfraqueça na fé e ele venha a cometer pecados gravíssimos, pecados terríveis, que venha escandalizar a fé de muitos irmãos dentro da igreja, que venham ficar assim, irmão, mas aquele irmão fez isso, e muitos ficarem frustrados, muitos ficarem escandalizados, e até muitos enfraquecerem na fé por causa disso, e esse irmão abandonar a igreja, e ir embora, e viver a vida dele. Só que aqui nesse tópico, o tópico está trabalhando que, se de fato este é um salvo em Cristo Jesus, ele irá passar pela disciplina de Deus. Aí Deus pode entregá-lo a Satanás, Deus pode entregar os próprios desejos pecaminosos dele. Isso é terrível, é a pior punição que tem para um ser humano, é a pior punição que tem para o pior estágio da disciplina de Deus. É o seguinte: todos aqui, eu, você e o irmão, cada um aqui tem uma concupiscência ou uma queda para um pecado, no mínimo para um pecado. Pode ser que o meu seja para o dinheiro, ganância, avareza. Pode ser que o meu seja avareza, dá um exemplo. E aí, Deus, eu entro no processo de disciplina divina, e Deus, para me disciplinar, Ele tinha um freio desse pecado aqui. Pela graça, Ele é contido. O que nós estamos aqui hoje, isso é muito terrível de ensinar e de nós sabermos. Mas olhem para nós aqui nesta manhã, arrumadinhos, atentos à palavra de Deus, viemos aqui voluntariamente, queremos aprender a palavra de Deus. Mas, irmãos, não tem diferença nenhuma aqui, de nós, para pecadores que hoje estão acorrentados dentro de um presídio de segurança máxima porque provocou terríveis crimes, ou de um ébrio que está na calçada, ou de uma pessoa que se desregrou na vida e está sendo destruída pelo pecado. A diferença é que a graça de Deus, irmãos, ela restringe, irmãos, as nossas concupiscências. A graça de Deus faz com que nós vivamos, irmãos, debaixo deste domínio da graça. E aí, se Deus tira esses gatilhos, essas presilhas, que segura certas concupiscências dentro de nós nos entregaremos a esses pecados. E aí nós vamos nos afundar nesses pecados a tal ponto que nós mesmos nos destruirmos por esses pecados. É aí onde entram as piores punições para o ser humano. É aí onde entram as piores punições para aqueles que estão debaixo da punição de Deus. O caso de Davi, quando ele adulterou com Batseba, veja que ele vai desengatilhando pecados na vida dele. Ele adultera com Batseba, depois ele mata o próprio esposo dela,
E assim ele vai cometendo uma sorte de pecados, e de tal forma que Davi estava, o pecado de Davi durou mais de um ano, porque ainda deu prazo do menino nascer. Então 9 meses no mínimo durou o pecado dele, mas vai passar além de 9 meses. Então veja que Davi, o homem segundo o coração de Deus, estava até então anestesiado, cometendo toda aquela sorte de pecado. Para ele estava tudo bem. Ele conseguiu matar Urias não conseguiu descobrir que o menino era filho de Davi, não dele. Ele conseguiu enganar as pessoas em sua volta e tudo, mas a Deus ele não havia enganado. Aí quando o profeta Natan chega diante dele e diz assim: rei, este homem é tu. Aí ele cai a ficha. Aí ele diz: misericórdia, eu cometi toda essa sorte de pecado. E aí Davi se quebra no chão com um vaso e clama a Deus por perdão e por misericórdia. E Deus alcança Davi com graça, com misericórdia e perdão, e restaura Davi para escrever o Salmo 51, para escrever o Salmo 32, para escrever esse salmo de graça e de alegria da alma. E no final ele diz: ó Deus, devolve-me a alegria da tua salvação. Devolve-me a alegria da tua salvação. Entende, irmãos, isso? Mas veja, o que Deus fez com Davi? Deus precisava curar Davi. Deus precisava curar o interior dele. E Deus entregou Davi a esse pecado que Davi era mais propício. Está entendendo, irmãos? É por isso que nós temos que tomar bastante cuidado com as nossas concupiscências. E cada um de nós aqui nos conhecemos, irmãos. Nos conhecemos. Cada um de nós aqui sabemos qual é o nosso ponto fraco. Por isso que nós vamos, ao longo do estudo, enfatizar bem esses pontos. Que não devemos negligenciar a oração, a vigilância. Não devemos negligenciar os momentos de comunhão com os irmãos. E vamos ver o tanto que é perigoso abandonarmos a comunhão da igreja. Irmãos, abandonar a comunhão da igreja é um ponto fatal nas nossas vidas espirituais. Depois vamos entrar com prioridade nesse ponto. E nós vamos ver o tanto que é perigoso nós abandonarmos a palavra de Deus, o culto diário, a confissão de pecados, a humildade na nossa caminhada do Evangelho. E tudo isso se forem negligenciados, trazem sérios prejuízos para nós. Então essa é a segunda questão. Os que de fato são filhos de Deus e por um momento nas suas vidas caem em pecados grosseiros, Deus vai discipliná-los. E aí Deus tem suas maneiras de disciplinar. Uma destas é essa que eu falei: Deus pode me entregar a minha maior concupiscência, ou a concupiscência que mais latente dentro de mim. Basta vocês lembrarem do filme lá do C.S. Lewis, do livro, que eu já contei com os irmãos, esqueci o nome dele, de um personagem que C.S. Lewis escreve, que ele se encontra com a feiticeira. Já viu o filme? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa? Já leram o livro? Nunca viu o filme? A maioria aqui não viu o filme. Tem uma parte lá no livro que o menino se encontra com a feiticeira, que é o símbolo do mal. E aí a feiticeira chega para ele e apresenta para ele o manjacu, que era o que o menino mais gostava. O Edmundo gostava muito de manjacu. Quando ele vê o manjacu, ele chega a saliva a boca. Puxa! Aí ela: mas eu só vou te dar o manjacu se você me quiser onde estão o restante dos seus amigos. Aí ele diz: não, estou no cacau assim, assim. Aí pega o manjacu. Aí ele come, só que o manjacu está enfeitiçado. E ele come aquele manjacu e ele fica com mais vontade de comer mais manjacu. E quando ele quer comer mais manjacu, que acabou aquele, aí a feiticeira diz: não, agora você vai te levar até eles e eu vou te dar também o manjacu. E ele fica vivendo em função de comer o manjacu. Entende isso? É como em nossas vidas. Todos nós temos uma queda por um manjacu. E aí Satanás sabe disso. A nossa natureza pecaminosa sabe disso. E nós sabemos disso. É por isso que temos que sempre estar tomando cuidado quando nos encontrarmos com as feiticeiras desta vida, com as tentações desta vida, com o mal desta vida. Porque nós não podemos abrir mão do cuidado da nossa vida espiritual, para que não venhamos ficar escravos
dos manjares turcos. Porque ao mesmo tempo que você fica escravo da sua concupiscência, você fica escravo também do próprio diabo. Porque ele vai agir em cima das concupiscências que nós temos mais fraquezas para ceder. Então, aí Deus também pode disciplinar alguém com enfermidade. Deus pode disciplinar alguém também com falta de recursos materiais. Muitas das vezes Deus trabalha quando Deus esvazia alguém de recursos materiais, dinheiro, e essa pessoa é muito avarenta, e ela é muito apegada a bens materiais, a coisas existenciais. Aí Deus dá uma esvaziada assim, para ela se sentir assim, desamparada de todos os recursos, e aprender a olhar para Deus, a fonte inesgotável de todo o recurso. Não aprender a confiar nela mesma, nem nos seus próprios recursos. Muitas pessoas também Deus trabalha assim para humilhá-las, para colocá-las no lugar adequado, para que ela passe a olhar para os outros com o mesmo olhar, não com um olhar altivo, soberbo. E assim vai. Deus tem diversas maneiras de trabalhar, doídas para nós, mas que no final traz saúde para a alma, traz saúde espiritual, traz fibra no nosso caráter, traz fibra na nossa espiritualidade. Isso é muito importante. E Deus, quando trata assim, segundo esse tópico 3, quando Deus trata assim, é porque Ele ama esta pessoa. Irmãos, quando Deus disciplina alguém, é porque Ele ama, de verdade. Quando Ele disciplina, é porque o amor dele é inesgotável sobre aquela pessoa. Mas, irmão, como é que Deus ama alguém entregando uma pessoa com um estado desse tão deplorável? Porque Deus está curando. Deus está curando. Ele quer um filho forte perto dele. Agora, irmãos, eu quero. Aí o Ricardo colocou esses temas aí, nós vamos abordar. Ele diz assim: esse tema é talvez mais espinhoso do que tange a perseverança do santo. Agora veja por quê. Nesse ponto aqui, tópico 3, desse tópico aqui do tópico 3, perseverança do santo. Perseverança dos santos. Desse subtópico 3, nós vamos ver a doutrina da perseverança. Ela vai andar, irmãos, em paralelo com a doutrina da santificação. Isso significa que nós vamos ver aqui a parte prática desta doutrina. O que significa isso? Isso responde àquela questão que nós sempre estamos trabalhando aqui durante as aulas, que é o seguinte: o Ricardo explicou para os irmãos que isso faz parte do quinto ponto da tulipa, não faz? Explicou para os irmãos o quinto, perseverança do santo. Quando os irmãos começam a estudar a doutrina reformada, aí chegam nesse ponto, aí ele diz assim: maravilha, era o que eu queria. Ora, se Deus me preserva e eu vou entrar no céu, rapaz, essa igreja aqui está difícil demais de chegar no céu. O negócio aqui está apertado. O caminho aqui é mais estreito do que me falaram. E se Deus está me preservando, rapaz, agora eu vou ficar em casa. Eu vou ficar em casa, acordar tarde, orar quando eu bem quiser. Ei, rapaz, agora facilitou foi tudo. Essa era a doutrina que eu queria ouvir. Mas quem entende assim, de fato, não entendeu o Evangelho. E também não chegou nessa parte aqui, que é o tópico 3. Por isso que esse tópico, essa doutrina deve ser bem ensinada. Porque essa parte aqui, ela faz assim, ó: Deus tem nos preservado em Cristo Jesus. Os que são salvos pela obra redentora de Cristo Jesus, de fato, vão chegar no céu. Porque é Deus quem os preserva. O Espírito Santo habita neles, a graça está sobre eles, e eles estão sendo conduzidos para o céu. Só que nós não podemos nos esquecer que enquanto Deus nos faz perseverar, Ele nos preserva em Cristo Jesus. E enquanto Ele nos faz perseverar, pois nos preserva em Cristo Jesus, Deus também está trabalhando a obra de santificação em nós. Por isso que a perseverança dos santos sempre aponta para a habitação do Espírito Santo nas nossas vidas. Se o Espírito Santo de Deus não estiver habitando em nossas vidas,
Primeiro, nós não somos filhos de Deus, porque o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas vai dizer: e porque vós sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, pelo qual clamamos Abba, Papai querido. Entende? Então, esse Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele está fazendo a obra de santificação. E além disso, ele é o selo, ele é a marca de que pertencemos a Deus, de que somos filhos de Deus e de que um dia nós chegaremos nos céus, porque estamos habitados por ele. E o crente salvo jamais perde o Espírito de Deus. Interessante notar também que, quando isso acontece, essa pessoa é salva, Deus vai estar preservando em Cristo Jesus para ela chegar à glória, mas ao mesmo tempo e automaticamente o processo de santificação está acontecendo na vida dessa pessoa. E quando o processo de santificação está acontecendo na vida dessa pessoa, a doutrina da santificação, meus irmãos, ela nos chama a atenção para dois pontos. Primeiro, a santificação é obra de quem? É obra de quem? De Cristo, do Espírito Santo, né? Então vamos colocar aqui, é obra, vou colocar Deus, Cristo, é obra do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo em nossas vidas. Então está aqui, é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossas vidas. E nós sabemos que esse processo de santificação, Deus vai fazer uso do quê? Para nos santificar sua palavra, sua graça, seu Espírito Santo, não é isso? Vai usar a igreja, vai usar a oração, vai usar os momentos de comunhão com a igreja, ele vai usar também a disciplina. Deus também vai usar a sua disciplina. Então, no processo de santificação, Deus usa a sua graça, não é isso? Sem a graça não vai haver santificação. Ele usa o que? A sua palavra. Ele usa o que mais? Ele usa o Espírito Santo. Já é obra dele, eu coloquei aqui o Espírito Santo. Ele vai usar a oração. Ele vai usar a pregação da palavra. E aqui entra estudos da palavra e tal. Ele vai usar o que mais aqui? A disciplina, a comunhão com a igreja, né? Comunhão com a igreja, está tudo aqui. Deus vai fazendo de todos esses meios aqui. E nós aprendemos na doutrina da santificação que essa é a única doutrina que a gente chama de doutrina sinergística. O que significa isso? Que Deus age em mim e eu também reajo a esta graça que eu recebo. Isso não quer dizer, e aí resolve o problema, que Deus agindo em mim e eu reagindo a essa graça, essas minhas obras de santificação vão contar para a minha salvação. Não, senhor. Essa obra de santificação aqui não conta para a minha salvação. Esta obra de santificação aqui é Deus, através de Cristo, do Espírito Santo, da graça, da palavra, da oração, da pregação, da disciplina, da comunhão com a igreja. Ele está agindo em mim, moldando o meu caráter, mudando toda a minha estrutura espiritual, a minha estrutura, minha personalidade, e me aperfeiçoando, me amoldando a pessoa bendita de Cristo Jesus. Para que eu, a cada dia na vida, esteja o quê? Me conformando ao que Cristo é e o que Cristo foi aqui nesta terra. A doutrina de santificação é isso. Agora, como é que isso acontece? Deus age em mim por todos esses meios e eu vou praticar esta santificação. Ou seja, eu não sou santificado por osmose. Ou seja, meu Deus está me santificando. Vou meditar aqui um pouco e Ele vai começar a me santificar. Não, Deus nos santifica no dia a dia. Nos nossos relacionamentos conjugais, nos nossos relacionamentos no serviço. Deus nos santifica no nosso trabalho. Deus nos santifica durante na nossa caminhada numa rua. Deus nos santifica em todos os momentos. A partir do momento em que nós estejamos o quê? Aplicando a sua palavra em nossas vidas e nos submetendo ao Evangelho. Essa é a obra de santificação. Agora veja.
trabalho. Em paralelo com a santificação, a disciplina. Sim. E aí eu fecho a última questão que esse subtópico trabalha, que é o quê? Deus persevera? Maravilha! Então, meu amigo, eu só vou sentar e esperar Cristo voltar. E vou curtir a minha vida, porque agora eu sou salvo e Ele está me preservando, me fazendo perseverar. No entanto, se esquece que doutrina da perseverança, ela anda de mão dadas com a doutrina da santificação. Você não pode dizer que Deus está te perseverando, ou Deus está te preservando em Cristo, se na tua vida e na minha vida não houver indícios de santificação. Se você não fizer um checklist na sua vida e dizer assim: pai, como é que eu mudei? Deus está trabalhando em minha vida. Olha o tanto que eu era arrogante. Deus está me quebrando, Deus está me transformando. Eu agora, olha só que bênção, é o Evangelho na minha vida. Mas eu preciso melhorar em lugar tal. Essa área da minha vida precisa ser trabalhada pelo Evangelho. Tem gente que, irmãos, não adianta. É outro ponto interessante que eu acho importante destacar para os irmãos. Esse tópico 3 da perseverança dos santos é a parte que o Evangelho se mostra diferente de todas as demais religiões. É a parte do Evangelho que o Evangelho vem e me diz quem sou eu, com todas as minhas fraquezas, erros e acertos. E vai me mostrar que eu preciso mudar e sempre estar mudando. E que esse processo de mudar e sempre estar mudando, Deus me dá o privilégio de estar dentro dele, agindo, trabalhando, cooperando. Então é nesse ponto, meus irmãos, que nós percebemos que somos cercados de fraquezas. E que o Evangelho não me engana e não te engana. Que o Evangelho chega e diz assim: ó, tá vendo quem tu és? Mas sabe a proposta que eu tenho para ti? É você chegar a ser igual a Cristo Jesus. Essa é a proposta, esse é o ideal. Mas você vai chegar lá. Não é um ideal utópico, inalcançável. O que Deus tem para nós será alcançado, porque Deus está agindo em nós. E Deus aponta para nós este ideal que Ele tem, que é Cristo, e mostra que nós iremos chegar a ser a estatura perfeita do varão que é Cristo, Ele agindo em nós e nós trabalhando com esta graça, habitando em nossas vidas. Os irmãos entendem isso? Percebem isso? Então esse tópico aí mostra que estamos cercados de fraquezas, que somos frágeis, que somos limitados, que precisamos da graça, mas que não podemos parar. Que não podemos achar que essa doutrina está completa e concluída em nossas vidas e que nós estamos bem demais e que do jeito que estamos já está bom demais para chegar no céu. Não é assim que nós temos que chegar na vida cristã. É nesse ponto do ensinamento bíblico que percebemos que o Evangelho trabalha algo chamado de a dinâmica do Evangelho. A dinâmica do Evangelho. O que é a dinâmica do Evangelho? É nunca me contentar com a vida espiritual que eu tenho. Irmãos, eu mudei, mas eu preciso ser mais ainda mudado por Deus, ser trabalhado por Deus. E nesse exato momento, irmãos, entra algo que nós temos abandonado em nossas vidas, que é o checklist espiritual. Muitos têm vivido uma vida espiritual aos tombos e barrancos, né? Aos trancos e barrancos, né? Ou seja, um dia após o outro, assim, sem parar para refletir na sua prática de vida. Onde é que o Evangelho ainda não chegou para mudar? E se nós pararmos, irmãos, para meditar sobre as nossas vidas espirituais, ainda há muitos locais que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Nós somos salvos, muitos têm essa certeza, mas nós precisamos, irmãos, a cada dia nos avaliarmos pela luz do Evangelho e vermos ainda o Evangelho de Deus não agir em nossos corações. São os princípios da dinâmica do Evangelho. Bem, agora pode avançar ainda. Muitos cristãos, ao olharem para a sua própria condição, são levados inevitavelmente a se perguntar: será que sou mesmo salvo? E são cristãos verdadeiros. São cristãos verdadeiros. Os cristãos verdadeiros, eles sempre são inquietados por essa pergunta: não, será que eu sou mesmo salvo? Agora, por que ele faz essa pergunta?
Porque ele parou para observar a sua prática de vida, os seus comportamentos, os seus palavrões, não é? Os seus coices nos outros, não é isso? As suas mesquinhez, as suas mediocridades, não é? As suas cobiças. Ele parou para observar e viu: olha o que eu estou praticando e dizendo que estou no Evangelho. Não é verdade? As suas murmurações, as suas inseguranças, seus momentos de ira, extravasamento de raiva, de ódio sobre alguma pessoa, a sua capacidade de alimentar ódio contra alguém que te fez o mal. Quando você olha isso dentro de você, esse veneno sendo curtido contra alguém, você diz: será que eu sou mesmo salvo? Bem, aí, essa é a pergunta que colocou ali no texto. Esse sempre surpreender-se com a nossa espiritualidade. Nessa aplicação da doutrina da perseverança em nossas vidas, nós temos sempre que nos surpreender com essa pergunta: será que sou mesmo salvo? E essa pergunta será respondida no próprio assunto, no próximo assunto que iremos estudar. O próximo assunto que iremos estudar é essa certeza da salvação que o crente tem. Mas essa pergunta, ela não está nem tanto para colocar em xeque a nossa salvação, mas para colocar em xeque o nosso processo de santificação. Porque nós muitas vezes amarramos, e está certo, não está errado fazer, mas nós só amarramos o nosso processo de salvação com a santificação. Aí nós, pelos índices que nós coletamos de santificação, nós dizemos: eu não sou salvo não. Porque o que eu tenho colhido de santificação até agora só são esses índices, e eles estão baixíssimos, quase chegando a zero no gráfico aqui da santidade, né? E aí, só que esse é um grande problema também na caminhada cristã, que nós muitas vezes amarramos só o índice de santificação, mas nós não amarramos na pessoa e na obra de Cristo. Primeiramente, nós temos que estar amarrados lá na graça de Cristo, na obra de Cristo, nos méritos de Cristo. É nos méritos de Cristo que eu sou salvo, e não nesses índices de santificação. Esses índices de santificação, ele é decorrência da aplicação desta obra em meu coração. Isso nós vamos estudar muito quando nós tivermos a oportunidade de estudar os livros de Tim Keller, principalmente o Deus Pródigo. Ele trabalha muito esses princípios. E ele é interessante nas obras dele, que ele até relata pontos na vida dele que ele já pastor, já bastante avançado na caminhada cristã, e ele começou a deparar-se com o Evangelho, e ele mesmo diz: irmãos, nesse ponto eu precisei aplicar um princípio do Evangelho, que minha mente entendia muito bem, mas o meu coração ainda não aceitava esse princípio da obra de Cristo na minha vida. Aí nós vamos entender melhor, a gente pode trabalhar isso em algumas aulas. Então entenderam aquela pergunta, né? Vinculada ao processo de santificação. Tópico 3. Isso acontece porque diferentes forças afetam o equilíbrio da vida cristã. Forças externas e forças internas. Aqui o Ricardo fez uma divisão muito boa, muito excelente, muito didática para a gente estudar esses assuntos. As primeiras forças que o Ricardo estipulou ali para nós estudarmos as forças externas correspondem à ação de Satanás e às tentações oferecidas pelo mundo ou sistema mundano de vida. Agora, nesse ponto, irmãos, eu quero parar para nós estudarmos. Esse ponto aí. Nesse ponto, o tópico 3 trabalha o seguinte: que os cristãos, eles são todos os dias forçados por dois tipos de forças. Ricardo já trabalhou. Força externa. Ricardo trabalhou isso com alguns irmãos, não, né? Esse é o tópico 3, e forças internas. Nas forças externas, ele diz que tem quem? Satanás, né? E o mundo. Não é isso? Satanás e o mundo. Na força interna, nós temos o quê? Nossa concupiscência. Palavra difícil, né? Vou botar aqui. Cobiças. Tá? Vamos para algumas referências então. Vamos agora para alguns textos que os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, nos deixaram para bom aviso nosso e para boa advertência nossa. Vamos ali para 1 Pedro 5,
de 8 a 11. 1 Pedro 5, de 8 a 11. Então, qual é a primeira força externa que vai todos os dias lutar contra nós? Satanás e os demônios. Nós, no passado, víamos demônio e o diabo em tudo, não é verdade, irmão? Não é verdade? Não é verdade isso? Os irmãos que tiveram um ensinamento mais errado, outro tempo atrás, nós conseguíamos ver o diabo numa estátua, víamos o demônio estar num quadro e numa música, e Paulo disse ao contrário, olha o que o demônio falando aí, debaixo da cama, né? E via debaixo da cama, né? E víamos um diabo passar voando na janela, em cima de uma vassoura, e o negócio era feio, que também é um extremo, viu, irmãos? Também é um extremismo demonizar todas as coisas. Lá em casa, de vez em quando, chegava um grupo de irmã lá assim, aquela de fogo mesmo, via tanto capeta dentro de casa, irmão, que tinha noite, eu não queria mais nem dormir dentro de casa. Rapaz, eu não vou dormir, porque tem que capeta dentro dessa casa, e uma casa que se diz que pregou o evangelho, e todo mundo é crente, e só se vê demônio, misericórdia. Não é? Ô Davi, por isso que tu começou a dormir no quintal lá. Pois é, quem sabe não foi isso, conscientemente eu fui dormir no quintal. Mas é. Então, acharam o texto aí? Acharam o texto? Mas isso é um extremismo, viu? Isso é um extremismo. Os bichos da natureza que mais sofrem é cobra e sapo. Eu vi uma cobra, eu vi um sapo. E olha, irmão, eu vi um sapo sair de baixo desse ninho de cobra. Esse é um dos extremismos. Porque ao mesmo tempo, irmãos, que alguém que alguém afirma que o diabo foi destruído com os demônios porque eles não estão mais agindo no mundo, ao mesmo tempo tem outros que supervalorizam a obra do diabo e dos demônios. Aí começa a ter demônio em tudo. Na casa deles você não vê obra de diabo nenhuma, porque eles aprenderam. Tem uns livros aí, irmãos, eu já li livros que você não pode deixar certos objetos em casa que os demônios se incorporam naqueles objetos e ficam ali só te esperando. Tá? Mas isso é ensinamento falso também, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. Então, por um lado, se tem um grupo que extremiza, chega a quase cultuar, e aí eu li a Rebeca Brau, moço, Rebeca Brau, que ela me mentiu sobre o demônio. Rapaz, eu li aquele livro e aí ela ainda dizia assim, ó, tem que ler esse livro em oração e jejum, porque senão o negócio é feio. E eu falei, mas eu vou ler, não tem dessa não, tem que ler. E aí ia, né? Tá, irmãos, a coisa era complicada. A minha caminhada na fé foi assim, entre anjos e demônios. Eu li, ainda não dormi. Essa aí não dormia ainda, né? Eu li, talvez ainda dormi um pouco. Esse é problema também, né? Mas o outro problema também é dizer assim, não, irmãos, agora estamos na fé reformada. O demônio não se manifesta mais, não. Que nada, agora estamos guardados por Deus, o maligno não me toca. E aí nós não atentarmos para as artimanhas e os ardis do adversário. O apóstolo Paulo, vamos ler esse texto, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 a 11. Eu vou ler versículo 8. Pode ler, por favor. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmã, como é que termina o texto? Não. Sim, claro. Amém. Muito obrigado. É esse mesmo. Como é que vai ser, que eu tenho que dar a nota. Tá certo. Versículo 11. Leia para nós. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Então o apóstolo Pedro está dizendo assim, no primeiro versículo ele diz assim, ó, vigiai, estejam atentos, né? O diabo está ao derredor de vós, procurando a quem tragar. Eu vou explicar isso aí. Mas ele está dizendo que existe
estimação do diabo, e aí ele fala diabo, ele não está falando entidades, não, ele está falando do próprio diabo, o adversário da igreja, a pessoa dele está... Ser de sóbrios, né? Isso, muito bom, muito bom, muito bom. Só que interessante, aí ele fala sobre essa presença do diabo ali em derredor, e aí a palavra derredor o senhor já sabe muito bem, né? Não é ao redor, não é aqui quase em contato comigo, mas ele está por fora, e aí alguns comentaristas dizem porque ao nosso redor está a própria presença de Deus, está a mão de Deus, está os anjos de Deus, o sangue de Cristo Jesus que nos cobre, que nos guarda, não é isso? E ele está por fora de tudo isso, mas ele está rodando como um leão, procurando a quem tragar. E a expressão aí é bastante forte, porque ele diz tragar, é destruir. Um leão, quando abocanha alguém, ele abocanha para destruir, para dilacerar. E aí a irmã Kênia muito bem ressaltou a palavra sóbrio, quando o apóstolo Pedro diz assim, sede sóbrio. Qual é o oposto de sóbrio? Ébrio. Ébrio. O que significa ébrio? Bêbado, embriagado. E uma pessoa embriagada, ela não tem noção da realidade. E ela não tem discernimento. Ela não sabe dizer se o caminho para a casa dela é esse ou se é esse. Porque ele está vendo diversos caminhos cruzados, ele está ébrio. A cabeça dele está tomada pelo poder ativo do álcool. Então ela não tem uma visão correta da realidade. A pessoa sóbria, ela tem uma visão correta da realidade e se percebe dentro dessa realidade e percebe outras realidades dentro da sua realidade. Então o apóstolo Pedro está dizendo, sede sóbrios, estejam vigilantes, atentos, saibam discernir o que é ação divina e o que é ação maligna. É isso que o texto está dizendo. Mas o interessante é que o texto termina com amém, claro. Mas no versículo 11, leia aí, como é que o texto termina? A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. A ele quem? A Deus, a Cristo Jesus. A ele seja o domínio. Então está dizendo o seguinte, mas fiquem tranquilos. O apóstolo Pedro diz, fiquem tranquilos. O diabo está ao derredor, mas quem domina tudo é Cristo Jesus, eternamente. Entenderam? Ele está dizendo, sejam sóbrios, estejam atentos. Nunca se deixe enganar que ele não está ao derredor procurando alguém para tragar. E diz que permanecer firmes na fé. Continua o texto, irmão. As recomendações dele. Firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Isso, ou seja, os demais irmãos estão sofrendo tentações. Aí, quero chamar a atenção dos irmãos para esse texto. O apóstolo Pedro diz que o diabo, o adversário, está ao derredor, procurando a quem tragar. E no meio dessa advertência do apóstolo Pedro, ele diz que é para os irmãos estarem sóbrios e firmes na fé, não é isso? Porque tentações semelhantes a essa que os irmãos estão sofrendo, outros irmãos do mundo, espalhados no mundo, estão sofrendo. É nesse momento, irmãos, que precisamos olhar para o texto, e o texto nos leva a entender que essas tentações aí, Pedro está escrevendo para os dispersos da diáspora. Eram cristãos que estavam sendo perseguidos pelo próprio Estado romano. Eram cristãos que estavam sendo perseguidos pelos próprios judeus, como inimigos da cruz de Cristo, contra o Evangelho de Cristo. Então esses irmãos estavam passando perseguições. E o apóstolo Paulo está dizendo, o apóstolo Pedro está dizendo para ele o seguinte, olha, por trás dessas perseguições do Estado e dos judeus contra vocês, contra o Evangelho de Cristo, está quem? Está quem? Está o diabo. Entenderam, irmãos, isso? O negócio aqui, nós temos que entender o contexto aqui. O apóstolo Pedro está dizendo assim, ó, essas lutas que os irmãos estão sofrendo, essas perseguições que os irmãos estão sofrendo, antes de tudo, ela é obra do diabo, do adversário, contra o avanço do Evangelho de Cristo em todo o mundo. Aí, vamos contextualizar? A igreja já começou a ser perseguida por causa do homossexualismo? Já. Nós temos igreja aqui na América Latina sendo perseguidas pelas Farc. Temos igrejas na Europa sendo perseguidas, igrejas na Ásia principalmente sendo perseguidas. Em todo o mundo, irmãos, a igreja está sendo perseguida e vai a cada vez mais ser perseguida
uma dessas é uma das perseguições que a igreja já tem sofrido. É manter-se firme contra o quê? Contra o homossexualismo, contra os propósitos do homossexualismo. Não é isso? E é perseguição. Aí o apóstolo está dizendo assim: olha, essas perseguições que os irmãos estão sofrendo, não olhem primeiramente para os perseguidores, mas olhem atrás dele e vejam quem está agindo no cenário atrás deles. É nesse momento que entra aquele versículo de Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo diz assim: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades e dominadores nas regiões celestiais. Lembra desse versículo? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra seres humanos. A nossa luta ela se dá na realidade espiritual. E aí como é que se combate na realidade espiritual? Sendo espiritual. É oração, é debaixo da graça, da proteção de Cristo, é pregando o Evangelho, é vivendo este Evangelho que nós estamos lutando contra estas potestades e principados espirituais. Entenderam, irmãos? E aí volta aquele nosso antigo diálogo. Toda a realidade ela é espiritual. Os irmãos estavam passando pela realidade de sofrer perseguições, de ter que fugir das suas casas. Muitos estavam sendo presos pelo Estado, porque eles declaravam Cristo como seu Senhor, e o próprio nome César significa Senhor e Deus. E eles diziam: não, Cristo é o nosso Senhor. E o Império Romano dizia assim: não, César é o Senhor de vocês, não é Cristo o nosso Senhor, então vocês vão morrer. Jogava na areia e morriam. E eles morriam por declarar Cristo como o único Senhor de suas vidas. Mas, irmãos, para finalizar esse texto, entenderam a nota que fecha o texto, a advertência do apóstolo Pedro? Cristo está no domínio eterno. Vamos lutar contra eles, não contra as pessoas, mas contra essa realidade espiritual. Vivendo o Evangelho, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, não é isso? Vivendo a verdade, proclamando a salvação em Cristo Jesus, e dentro dessa realidade nós estaremos o quê? Sempre olhando para o nosso alvo que é Cristo, que tem domínio sobre todas as coisas, que é maior do que todos eles e que já nos garantiu a vitória, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Entenderam essa realidade? Por isso, Davi, que muitas pessoas a gente vê, já viu, que ficam loucas, porque elas ficam querendo lutar, elas próprias e isso na frente. É verdade. Bem, veja. Irmãos, mas entenderam essa questão? Essa luta, ela é nossa. Mas antes de ser nossa, já foi vencida por Cristo. E Cristo está ao lado da sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler agora Tiago. Vamos abrir Tiago. Mas eu queria ir lá no texto de... Mas vamos abrir Tiago. Tiago 4, do 7 ao 8. Quem quer ler para nós, por favor? Sujeitai-vos vós, pois, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpais as mãos dos pecadores, e vós, de espírito vacilante, purificai as orações. Sim. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quer dizer que ele não está longe. Não está longe, não. Irmãos, e a igreja perdeu essa realidade da fronteira entre as trevas e a luz. A igreja contemporânea, por causa do materialismo, ela tem deixado de orar, ela tem deixado de viver o Evangelho, e ela está vivendo como esses nossos conhecidos, que eles decretaram já a destruição total de Satanás e dos demônios, e aí vive uma vida como se já estivesse destruído. Mas muitos de nós, pela nossa prática de vida, estamos vivendo iguais a eles, achando que o diabo não está por trás de certas artimanhas, certos acontecimentos. E ele é muito sutil, ele é muito sutil. E nós estamos vivendo uma espiritualidade muito superficial, de pessoas que perderam o discernimento, aquele discernimento sóbrio,
saber quando é ele que está agindo, quando é o mal que está agindo, sem demonizar as coisas, sabe? Mas nós estamos perdendo aquele discernimento espiritual que os filhos de Deus têm. E essa resistência ao diabo não se faz com: olha, irmãos, hoje nesta noite vamos decretar que o diabo está debaixo dos nossos pés. Não, nunca foi isso. Vamos decretar nesta noite que o diabo está derrotado. Vamos cantar aqui uma música que fala da derrota do diabo. Bom, o diabo faz aplaudir essas coisas. O diabo faz aplaudir essas coisas. Porque o diabo, irmãos, ele não age descaradamente, não. Ele age de forma sutil. Sutil. Ele age através de um programa de televisão que você gosta muito. Mas se você perdeu aquele discernimento de filtrar o que é que está aí no seu subconsciente. O pastor Ricardo, esqueço o nome dele todo, que ele trabalha muito com casais, com família. Ele foi entrevistado um dia desse por um antropólogo, doutor em antropologia, e aí sobre as questões da igreja, do evangelho aqui no Brasil e tal. E uma das perguntas do antropólogo foi a seguinte: você acha que a igreja no Brasil vai aceitar o casamento homossexual? Aí ele disse: não, de forma alguma. Ah, mas por que você afirma assim tudo segurança? Não, porque não vai, porque é antibíblico, esotérico, tal. Aí o antropólogo perguntou novamente: você acha que a igreja no Brasil vai aceitar a proposta gay, a proposta homossexual? Ele disse assim: não. Aí citou de novo o texto e tal. Aí o antropólogo disse assim: você sabia que vai? Ele: não vai não vai. Aí o novo ficou assim: vai. Aí o pastor: mas por que você diz com tanta ênfase que vai? Eles estão porque a igreja evangélica no Brasil aceitou o divórcio. E no passado a igreja não aceitava divórcio no Brasil. Era causa técnica. Era a defesa da honra da igreja, irmão. Sabe, era impressionante isso. Como os irmãos lutavam para manter as famílias unidas. Igual a você, em 76, quando eu cheguei aqui, houve um problema do divórcio aí. Isso foi uma arranca. Sim. Quase não aquieta mais nas Assembleias de Deus. E hoje? E hoje o pastor está lá na quarta esposa já. Aí o antropólogo disse assim: então ele vai aceitar porque aceitou a questão do divórcio. Se a igreja se abriu para o divórcio, a questão do casamento homossexual é questão de tempo, como foi a questão do divórcio. Então ele estava falando do quê? Do afrouxamento bíblico no meio dessas igrejas. Do afrouxamento das verdades do evangelho. E aí como é que se resiste o diabo? Fazendo campanha de oração, né? Chamando o povo para subir no monte, para fazer berro, para declarar que a vitória é do Senhor Jesus, que o Brasil é do Senhor Jesus, enchendo os baldes assim de azeite, e pagando com helicóptero para jogar azeite sobre o Brasil, dizendo que o Brasil está ungida por Deus. É isso, é isso. É não, irmãos, não é não. É não. Como é que Cristo resistiu o diabo? Vamos lá, Mateus capítulo 4, para a gente concluir essa parte. Mateus capítulo 4. Como é que Cristo resistiu o diabo? E aí depois nós vamos lá para Judas, viu? Nós vamos para Judas. Mateus capítulo 4. Quem quer ler para nós aí? Versículo número 7 e 8. Desculpa. 4, 1 a 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse:
Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Com isso o quê? Com o uso da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quantas vezes Jesus bateu o boca do diabo aqui? Não, mas não é assim, tal. A palavra está escrito, citado no versículo. Está escrito, citado no versículo. Como é que resistíamos o diabo? Cheios da palavra de Deus e fazendo uso dela constantemente. Fazendo uso dela constantemente. Então, crentes vazios de Bíblia jamais resistirão o diabo. Se nós não estivermos com a mente, o coração cheio da palavra de Deus, jamais entenderemos os ardis dele, a sutileza dele, e jamais conseguiremos repreender uma palavra de Deus. E por fim, eu quero ir para Judas, versículo eu vou pegar. Judas, uma cartinha, a menor carta aqui do Novo Testamento. E eu quero ler com os irmãos o versículo de número 9. O versículo de 8 e 9. Eu vou ler. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Viu, irmãos? Então, eu sei que aqui os irmãos não fazem isso, e graças a Deus são bem espíritos para isso. Mas quando virem alguém afrontando o diabo, é esse versículo aqui que temos que ler para eles. O arcanjo Miguel, guardando o corpo de Moisés. Esse texto não está no Velho Testamento. É um texto que está aqui no livro de Judas. Esclarece algo lá no texto, quando Moisés morreu, lá no Monte Negro. E aí o texto está dizendo que o arcanjo Miguel estava ali guardando o corpo de Moisés. Não é isso? Dá-se a entender, eu faço uma interpretação, e alguns comentaristas também, que o corpo dele estava sendo guardado ali para que o corpo dele não fosse apanhado e transformado num ídolo. Quem sabe poderia transformar o corpo dele num ídolo, como a gente vê aí, corpo de certas autoridades religiosas sendo transportado como se fosse um ídolo, um deus, um santo, né? E aí foi o anjo estava ali para guardar o corpo de Moisés. E aí o diabo chegou ali para, creio que para tomar posse desse corpo, coisa do tipo, sabe-se lá o quê? Mas estava ali o arcanjo para guardá-lo. E quando o diabo chegou ali, o arcanjo disse: o Senhor te repreenda. E não amaldiçoou o diabo: você é um derrotado, Jesus já te venceu, olha, nós somos mais poderosos, você é que é o covarde da história. Não. E nem quis saber o nome dele, a identidade dele. Não. Olha, o Senhor te repreenda. Só isso que ele disse. Então, irmão, esse negócio que está querendo saber nome de demônio, não teve nenhuma entrevista. Não teve entrevista não com ele, não teve bate-papo com ele, não, nem chat, nem WhatsApp com ele, não teve nada disso. O Senhor te repreende. Irmãos, os irmãos observaram como Cristo agia diante das ciladas do diabo, era com a palavra de Deus e era de imediato. Viram? E viram que aqui também o arcanjo disse: o Senhor te repreenda. Então veja, a forma como uma igreja lida com o diabo é uma forma limpa, usando a palavra de Deus, e não tem o que? Reserva nenhuma de conversa com ele. Reserva nenhuma de conversa com ele. Só tem um texto na Bíblia, irmãos, que a gente encontra lá na história do endemoniado de Gadara, ou endemoniado lá da região dos Gadarenos, quando Cristo pergunta a ele, né? E ele diz: somos muitos, somos legião, porque somos muitos. E aí depois Cristo liberta aquele jovem ali. E creio que a Cristo só fez aquilo ali com o intuito de mostrar o quanto aquele jovem era dominado
pelo inferno, pelo poder das trevas, e ali o poder de Deus estava o quê? Sendo demonstrado na sua potência, na sua soberania sobre o rei das trevas, mostrando que não importava se fosse um demônio ou se fosse 6 mil, o que importava é que o poder de Cristo era suficiente para expulsar um demônio, mas suficiente para expulsar o inferno inteiro e para libertar uma pessoa do inferno inteiro. Entende essa questão, irmãos? E mostrando já para nós que o reino do inferno está vencido, que os demônios estão vencidos, que o domínio de Cristo é sobre todos eles e sobre todas as coisas eternamente, mas que nós temos que lidar constantemente com essa realidade espiritual. Agora, para finalizar, irmãos, acho que nós não precisava vigiar. Não precisava vigiar. Para finalizar, irmãos, essa é a primeira força externa que vai o quê? Combater contra nós. Agora, como é que as forças externas a força externa do diabo vai combater contra nós? Ela vai combater, irmãos, claro que nos nossos pontos fracos. Se os irmãos quiserem entender essa questão melhor, leiam um livro do C.S. Lewis chamado Cartas de um Diabo ao Seu Sobrinho. Irmãos, que beleza de livro para falar de realidade espiritual e de como o diabo age para fazer com que uma pessoa abandone a igreja, abandone a fé, porque o contexto do livro é esse: é um novo convertido que o diabo contrata o sobrinho dele, né, o sobrinho do próprio diabo, um demônio, para entrar na vida desse novo convertido, para fazer com que ele rejeite o evangelho, abandone a fé. E os irmãos vão ver uma série de críticas que C.S. Lewis faz quando o diabo chega com esse jovem dentro da igreja e critica o pessoal da igreja. Depois esse jovem vivia com a mãe dele, e aí C.S. Lewis diz assim: olha, e o diabo sabia e sabe, quando a gente passa a conviver muito tempo com uma pessoa, a gente tem certas coisas naquela pessoa que nos irritam com facilidade, coisas assim sutis. Um exemplo: a mulher não gosta que o marido tome um copo de suco e deixe em cima do criado, né, lá na cama, ou deixe um copo no quarto. Aquilo irrita a mulher. Então o diabo percebe aquilo. E aí o marido, como não vigia muito, deixa lá o copo. Aí a mulher vai fazer o quê? Já chega, já briga, e daqui a pouco essa mulher já pegou e teve a sua consciência ferida. Porque nem a mulher vigiou e nem o marido vigiou. Aí esse livro lá, ele trabalha coisas assim sutis, irmãos, mas a gente se percebe dentro daquele livro. Agora vê, e o diabo vai trabalhar nesses pontos, irmãos, que a gente mais deixa em aberto e mais menospreza. Então ele sabe nossos pontos fracos, ele sabe o que a gente mais gosta de ver, de assistir, de ouvir, sabe, de falar. Ele sabe, quem gosta de xingar muito, ele vai apertar para xingar mesmo. Ele vai colocar coisas na vida para você xingar mesmo, amaldiçoar. Ele sabe, irmãos, que tem gente que é fraca na área da alimentação e ele vai investir fundo nisso aí. Parecem coisas banais, irmão. Parecem coisas banais. Algumas eles falam que isso é coisa banal. Não, irmão, pare para prestar atenção. Aí nós vamos entrar na concupiscência. Então, do lado de dentro são nossas cobiças. Do lado de fora é aquilo que o diabo já sabe que nós caímos facilmente. Então ele vai investir pesadamente na vida dele. Então, eu quero terminar a aula aqui, mas quero dizer que nós temos que estar constantemente atentos, irmãos. Satanás constitui uma realidade muitas vezes negligenciada nos meios reformados. Viu? E é verdade. Muitas igrejas reformadas, tem muita igreja reformada que eu encontro por aí, mas já uma pessoa cai endemoniada, que isso, rapaz, não existe não. Rapaz, tu nunca viu não, foi? Não, nunca vi não, isso aí não existe não, isso aí foi do ano passado. Então, nos meios reformados, a pessoa de Satanás, a obra dele, os atos dele são muito negligenciados. Ele não só é real, como trabalha incessantemente para derrubar os seres humanos, aos quais se opõe. Os cristãos são seus alvos frequentes. Ele resume tudo que é anticristo, toda a desobediência a Deus e a sua palavra, e resume a toda a obra de Cristo. No entanto, ele é um inimigo já derrotado por Cristo. O Ricardo fechou muito bem esse comentário. Então, irmãos, não vamos abrir mão desse ensinamento bíblico de que o diabo é uma realidade sempre presente na nossa existência e ele estará sempre procurando meios para nos tentar, nos derrubar, assim como ele fez com Cristo. Pois não.
E segundo os estudos reformados, assim, que eles têm essa curiosidade, né? Mas ele tem o poder de encarnar fisicamente na pessoa? Fisicamente, igual a gente vê que se manifestando lá na TV? Tem. Porque às vezes a gente acha que a pessoa está ali fingindo, né? Tem também histeria, tem fingimento, mas assim, ele tem poder para encarnar, como nós vimos aí no próprio Evangelho, se manifestando na sinagoga, se manifestando no muro, se manifestando no endemoniado de Gadara, ele tem. Só que o importante disso tudo é saber que ele tem esse poder, mas o importante disso tudo é saber que ele se manifesta em pessoas e em situações que nós jamais vamos perceber que aquela pessoa está endemoniada. Essa é a parte mais perigosa que tem. É onde o apóstolo Paulo escrevendo na sua segunda carta, ele diz: nós não ignoramos os seus ardis, as suas sutilezas. Você não é feio igual a gente vê. Não! Quando Pedro quis tirar Cristo da cruz. Sim, para trás de mim, Satanás. Tu não entende os propósitos de Deus. Muito bom, muito bom. E quem me fez lembrar agora do C.S. Lewis descreve. Quando ele descreve o mal lá na pessoa da feiticeira, ele descreve uma feiticeira belíssima. Belíssima. Só que aí ele diz que ela tinha uma beleza gelada. Ela é bela, mas é gelada. E ele trabalhou muito bem. São as sutilezas do diabo. Ele se apresenta para nós nas melhores roupas nossas. Como naquele filme, o diabo vai entrar. Né? Não é isso? Nas melhores roupas, nos melhores momentos, ele se apresenta. Por isso nós não podemos ficar fissurados nessas manifestações, porque isso aí já é o grosseiro, a gente já sabe. É na sutileza dele. Irmã. Assim, a dúvida que eu tenho, acho que não duvido assim, dessa questão, né? Que satanás, né? Essa complicada. Mas, por exemplo, se chegar um visitante aqui na igreja, qual a atitude que a gente deveria tomar, entendeu? Se alguém se comportar, sei lá, daquela forma, se manifesta. Como é que Cristo fazia? A parte de. Repetia, né? Orava, repetia, saía. E ele saía. E o crente faz do mesmo jeito. Como é que Paulo fez quando aquela moça adivinha estava endemoniada e dizendo: Paulo, filho, é homem de Deus, né? Paulo, homem de Deus. Aí Paulo passou, calado. Depois Paulo no outro dia: Paulo, homem de Deus, não sei o quê. E Paulo não tinha falado o nome dele para ela, e nem o que ele fazia. Quando foi um dia, Paulo faz o quê? Sai em nome de Jesus. Demônio, sai dessa vida. E era um demônio de um espírito de adivinhação. Quando aquele demônio saiu daquela moça, o que acontece? Os donos daquela moça que ganhavam dinheiro com as adivinhações dela, fizeram o quê? Agora perseguiram Paulo, porque perderam dinheiro. A moça não adivinhava mais nada. Estava liberta por Cristo Jesus. Não é? Adivinhar o que agora? Não é? Agora ela estava liberta pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Chegou ali na pessoa de Paulo. Então é assim que a igreja tem que agir. A igreja tem que chegar e dizer: sai em nome de Jesus, liberta essa pessoa. Davi, eu acho que o mais difícil é a gente perceber a ação do diabo no nosso dia a dia. Sim. Porque as pessoas estão esperando ele fugir, matar. E às vezes o que mais acontece nas repartições, um homem se envolver com a sua secretária, um amigo, de uma forma bem inocente, ela começa a contar as coisas pessoais da vida dela e ele vai se envolvendo tão humilde, tão querendo ajudar como cristão, e às vezes ele se envolve de forma assim que isso acontece tanto e as pessoas não percebem. A ação do diabo no seu dia a dia, às vezes no Face, às vezes em situações que você está desprevenido, você está ali, né? Então assim, eu acho que o mais difícil é ver o diabo nessas situações, né? Como você fala num programa de televisão, que você poderia mudar de canal, né? Claro. E você muda, você deixa aquilo alimentar, aquilo que você tem na sua vida, que cada um, né, como você falou, tem um que é mais difícil, né, de combater, né, numa área mais difícil. Então, eu acho mais difícil é esse. É verdade. Então, irmãos, que Deus Cristo nos abençoe. E aí a gente prossegue nas outras forças externas da aula que vem. E é um assunto que demanda tempo para nós estudarmos, resgatarmos outros pontos de vista também.
e que tem uma aplicação muito prática. Então, ore e continuemos vigilantes concernente à cidade do adversário.